Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero ler 3 versículos com os irmãos do livro de Salmos. Salmo de número 40. Verso 1, 2, 3. Salmo de número 40, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Verso 3: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Obrigado. Meus irmãos, o Salmo de número 40, ele é um salmo bastante conhecido, e eu até digo, se fôssemos listar uma lista sobre os salmos mais conhecidos da Bíblia, este salmo não seria o primeiro, mas ele estaria entre os 10. Com isso, eu quero dizer que nós estamos familiarizados com esse salmo, mas muitas vezes nós levamos esses salmos com um tom de brincadeira. Exemplo é quando alguém que ainda não casou e você pergunta: vai casar quando? Ela diz: eu estou no Salmo 40. Mas se nós continuarmos levando esse salmo somente assim, nós deixaremos de extrair lições maravilhosas que tem para a nossa vida. Primeiro, que este salmo não está tratando de coisas relacionadas a esta vida, porque o salmista não está dizendo espere. O texto diz: esperei. Ele está falando de algo que já aconteceu. O Salmo 40, o salmista se utiliza desse salmo para testemunhar algo que aconteceu, algo que ele viveu no seu relacionamento com Deus. Então, o Salmo 40, ele é um testemunho de vida cantado. O texto diz: eu esperei. Geralmente, nós passamos sobre essa visão de esperar, uma visão de tempo, mas a espera do salmista aqui, ela é mais do que tempo. Se você ler o texto com um coração quebrantado, você vê que neste salmo o salmista coloca expectativa. Ele tem uma leve ansiedade para que algo viesse a acontecer. Ele usa essa expressão de expectativa, de esperança, de desejo. Até no versículo 2, o salmista, ele até conta o lugar onde ele estava. O salmista, ele está deixando claro que o ambiente que ele estava vivendo era uma situação difícil, uma dificuldade grande. Ele não conseguia sair daquela situação. E diante de todo o contexto, que o salmista, a única coisa que ele poderia fazer naquele momento era esperar pelo socorro de Deus. E ele espera não porque ele quer esperar, ele espera porque ele não tem outra coisa a não ser esperar pelo socorro de Deus. E ele chega, no Salmo 40, a uma conclusão de que, no ponto de vista, com as suas forças, com a sua capacidade, ele não consegue mudar essa situação, ele não consegue sair dessa situação. Então, ele espera pelo socorro de Deus, e ele também clama pelo socorro. Mas o texto
começa a desenvolver que ele diz que enquanto ele esperava, esperei com paciência pelo Senhor. Ele diz que enquanto ele esperava, Deus se inclinou e olhou para ele. Enquanto o salmista esperava, Deus olhou para ele. Essa foi a primeira ação de Deus no Salmo 40. E isso é tão significativo, porque isso literalmente é olhar para baixo, se inclinar. Isso, o salmista já nos dá uma lição aqui, que para Deus olhar para o salmista, Deus teve que olhar para baixo. Deus estava transmitindo a mensagem para o salmista, que quem está olhando para o salmista não é qualquer um, é alguém que é maior do que ele. Que para ele olhar, ele precisa se inclinar. Deus é maior do que nós, é maior do que você, é maior do que essa situação que você está vivendo. E esse inclinar aqui não é simplesmente olhar para baixo, é também voltar-se. É como se Deus estivesse em uma direção, mas ele volta-se para o salmista. E o salmista está dizendo: Deus que é maior do que eu, que não depende de mim para nada. Enquanto eu estava em uma crise, esperando pelo seu socorro, ele decidiu olhar para mim. Você também se identifica com essa história? A crise que você estava vivendo, a situação que você estava vivendo, se Deus não olhasse para você, com as suas forças você não conseguiria sair daquela situação, mas Deus olhou para você, Ele se inclinou para você, Ele voltou para você. E isso é maravilhoso, porque Ele não só simplesmente olha, mas Ele diz assim: e ouviu o meu clamor. O salmista clama porque é o único recurso que lhe resta, mas o texto diz: e tirou-me do lago horrível. É três coisas que acontecem aqui com ele: é que Deus olha para ele, é que Deus o ouve, é que Deus o tira daquela situação. Deus olha, Deus ouve, Deus tira. É possível olhar à distância, é possível ouvir à distância, mas para Deus tocar em alguém, Ele precisa manter contato, intimidade, estar perto. É isso que o salmista está dizendo. Deus me olhou à distância, me ouviu à distância, mas para Ele tocar em mim, Ele saiu do seu lugar, veio na minha direção. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque esse salmo é a nossa história. A mulher do fluxo de sangue, sendo quem era, vivendo como estava vivendo, ela decidiu simplesmente tocar na orla de Jesus, e teve o que teve, aconteceu o que aconteceu. Imagina Deus tocando em alguém, imagina Jesus tocando em alguém. Há uma transformação imediata. Olha quem era você, olha o que você viveu, olha o que você está vivendo hoje, porque o toque de Deus foi até você. Deus foi ao encontro do salmista, chegou perto dele, colocou a sua mão na lama, porque Ele é o único que coloca a mão na lama e não se suja com nada. E quando Ele tirou o salmista, abriu o chuveiro da graça, deu um banho de misericórdia e batizou ele com o Espírito Santo, prometeu um lugar no céu. Isso aconteceu com você? Os seus pés estavam no tremedal de lama, você estava vivendo uma crise, você clamou por socorro, Deus foi até você. Tirou de onde? Eu estou terminando. O texto diz: do lago horrível, do charco de lodo. O salmista aqui está usando a ideia de estética. O lugar era horrível, indesejável, difícil acesso, ninguém queria estar lá. Charco de lodo, porque parece que são dois lugares aqui, porque ou é lago horrível ou é charco de lodo, mas na verdade é um lugar só, em ambientes diferentes, porque o salmista está falando do mesmo lugar de pontos distintos. Quem passava do lado de fora não conseguia ver os pés do salmista, mas só ele sabe aonde estavam os pés dele. Quem passava do lado de fora via o que ele estava vivendo, que era um lugar horrível. O tremedal de lama era onde os pés deles estavam, porque quem passava dizia: não tem mais jeito, Deus não consegue salvar, esse daí pode abrir mão. Aí o salmista nos dá um relato maravilhoso. O salmista sabia onde os pés deles estavam, porque tem algumas pessoas que sabem muita coisa aos nossos respeitos, mas só eu e Deus sabe aonde os meus pés estavam quando Ele me salvou. O salmista clamou por vitória e Deus o entregou.
deu livramento, mas olha o texto maravilhoso, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Meus irmãos, para quem vivia na lama, ter os pés na rocha já é para glorificar demais. Para quem vivia uma crise que não tinha esperança no mundo, lá fora, mas Deus salvou você, deu um banho de graça e agora colocou os seus pés na rocha. É para não medir de glorificar a Deus, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a adoração. Rocha aqui é algo que não pode ser removido, algo que não pode ser tirado, é uma fortaleza. Quem quiser mexer com você agora, vai ter que mexer na rocha, porque agora nós estamos com a fortaleza máxima que nos segura. Quem é a rocha? Quem é a rocha para nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha que nos segura. Com os pés na rocha ninguém nos via. Com os pés na lama ninguém nos via, mas com os pés na rocha, o texto diz, muitos o verão e glorificarão o nome do nosso Deus. A sua história é uma história cantada, que você também vai cantar, assim como o salmista. Você disse, eu esperei pelo socorro de Deus, Ele ouviu a minha voz, Ele me salvou, Ele me tirou daquela lama. Mas olha o que o texto diz, eu sei de onde eu saí, sei aonde eu estou. Mas o salmista diz, e pôs um novo cântico em minha boca. Só Deus pode transformar o coração do homem. Pôs um novo cântico em minha boca. Se dos lábios sai algo novo, é porque o coração é... Você já trouxe o seu louvor a Deus, a sua adoração a Deus? O seu coração foi transformado por Jesus Cristo. Ele transformou a sua alma, a sua mente. Ele te salvou. Só quem entende a misericórdia de Deus e a graça sobre nós, joga a sua mão para o céu e diga, eu estou com os pés sobre a rocha. Jesus Cristo é sua rocha, meu irmão.